No início do século II da nossa era, o mundo ocidental conheceu uma força que parecia desafiar a própria efemeridade do tempo. Sob o comando do imperador Trajano, o Império Romano atingiu seu zênite territorial, de Gales ao Golfo Pérsico, das areias do Saara às margens do rio Reno. Cerca de 70 milhões de pessoas, quase um quarto da população da Terra na época, viviam sob a mesma lei, a mesma moeda e o mesmo idioma administrativo. Para os contemporâneos daquela época, Roma não era apenas uma potência, era a manifestação da própria civilização. O Mare Nostrum, ou o Mediterrâneo, transforma-se em um lago romano, uma gigantesca artéria comercial por onde fluíam trigo egípcio, azeite hispânico e a seda vinda da longínqua Ásia. A Pax Romana impunha uma ordem violenta, mas inegavelmente estável. Os historiadores costumam olhar este momento como um topo de uma montanha russa, um instante exato antes da inevitável descida em direção à fragmentação, às invasões e ao colapso que culminaria no ano de 476. Afinal, a historiografia nos ensinou que os impérios operam como uma espécie de organismo vivo, nasce, cresce, adoece e morre. Aprendemos a ver a queda de Roma como uma fatalidade histórica inevitável. Mas a história, embora moldada por forças profundas, também é feita de contingências e pequenas mudanças de vento, decisões individuais e acasos biológicos. E se os pilares de Roma tivessem resistido, e se as crises do século III e V tivessem sido contornadas, transmutando a estrutura imperial em algo maleável o suficiente para sobreviver às pressões do tempo, o que vamos fazer aqui não é um mero capricho de ficção científica, é um exercício mental historiográfico. Ao imaginarmos uma Roma que nunca caiu, não estamos apenas inventando um passado alternativo, estamos investigando os limites da própria história, da nossa cultura e das instituições que hoje consideramos naturais. Convidamos você a suspender por um instante a realidade e conhecer um labirinto de possibilidades. O que aconteceria se o Império Romano nunca tivesse caído? A historiografia tradicional aponta o século V como uma espécie de crepúsculo de Roma. Pressionadas por mudanças climáticas e pela expansão dos hunos na Eurásia, dezenas de tribos germânicas cruzaram as fronteiras imperiais. Na nossa linha do tempo, a resposta romana foi a fragmentação e a dependência de mercenários. Mas, e se o destino tivesse tomado outro rumo? Imagine que, diante do colapso iminente, Roma tivesse encontrado uma sucessão de imperadores com a genialidade militar de Trajano e a capacidade administrativa de Diocleciano. Ao invés de ceder as terras e tentar pacificar os invasores com ouro, o império reage com uma reestruturação drástica de suas legiões. A máquina de guerra romana adapta-se à velocidade das táticas de guerrilha bárbaras. As defesas estáticas das fronteiras dão lugar a exércitos de infantaria móvel e cavalaria pesada altamente eficiente. A virada de chave ocorre quando Roma decide então que a melhor defesa é o ataque. Em um contragolpe monumental que duraria décadas, as legiões não apenas repelem os visigodos, vândalos e francos, mas cruzam definitivamente os rios Reno e Danúbio como o objetivo da anexação total. A Magna Germânia, a vasta densa floresta que os romanos historicamente temiam e que derrotara o general Varro séculos antes, é finalmente subjugada. Do ponto de vista historiográfico, essa vitória muda a geopolítica do planeta para sempre. Roma não repete o erro de tentar apenas massacrar, ela ativa a sua arma mais letal, a romanização. As florestas da Germânia começam a ser cortadas para dar lugar a estradas de pedra. Fortalezas militares transformam-se em cidades com fóruns, termas e teatros. Os chefes tribais germânicos, antes ameaças existenciais, são capturados, reeducados ao latim e transformados em patrícios romanos. Seus guerreiros mais fortes são incorporados às legiões.
não são mais como aliados instáveis ou mercenários, mas cidadãos soldados leais à águia imperial. Filosoficamente, há um preço para essa sobrevivência. Para não morrer, Roma precisou expandir o seu apetite insaciável por controle. Ela devorou a periferia que antes a ameaçava, e a Europa Central, que na nossa realidade geraria as sementes das nações modernas como Alemanha e França, é sufocada em seu berço medieval. Não haverá, nesse cenário, Idade Média. Não haverá reinos e não haverá feudalismo. Ao domar a Germânia e transformar o coração da Europa setentrional em províncias imperiais, Roma elimina o conceito de bárbaro dentro de suas fronteiras. O Império Romano do Ocidente não apenas sobrevive ao teste de fogo das migrações, ele emerge maior, mais centralizado e militarmente inquestionável. Mas o tempo é um elemento implacável. Ao unificar toda a Europa sob um único manto de ferro, Roma resolve uma crise externa, mas planta as sementes de um novo e gigantesco desafio: como governar um império que agora se estende sem rivais visíveis ao horizonte? Na nossa linha do tempo, a conversão do imperador Constantino no século IV e a posterior transformação do cristianismo em religião oficial selaram o destino do Ocidente. A Igreja Católica herdou a estrutura administrativa de Roma e a cruz substituiu a águia imperial. Mas no nosso exercício mental, onde Roma manteve sua solidez militar e financeira, a dinâmica espiritual tomou um rumo radicalmente diferente. Para compreender isso, precisamos olhar para o outro lado do mundo, para os impérios duradouros da Ásia, como a China e da Índia. Ali, sistemas de crenças profundamente enraizados na identidade estatal e social, como o confucionismo, o taoísmo e o hinduísmo, funcionaram como barreiras imunológicas e ideológicas ao cristianismo. O cristianismo chega nessas terras, mas enfrenta intensa dificuldade para se enraizar, permanecendo por mais de um milênio como uma fé periférica, minoritária e muitas vezes incompreendida. Na Roma eterna, isso também acontece. Ao esmagar as invasões bárbaras e reafirmar a sua autoridade central, o Estado romano não precisou de buscar no cristianismo uma nova cola social para unificar um império em frangalhos. A velha religião romana, pragmática, cívica e baseada na Pax Deorum, a barganha ritualística onde os cidadãos sacrificavam os deuses em troca de proteção do Estado, provou a sua eficácia. Os deuses tradicionais venceram porque, aos olhos do povo, eles mantiveram Roma forte. O cristianismo, portanto, não desaparece, mas é contido. Ele é empurrado de volta para as margens, tornando-se uma religião de nicho, forte entre algumas comunidades urbanas e classes mais baixas, mas vista pela elite patrícia e pelo exército com profunda desconfiança. Para a burocracia imperial, a insistência cristã em um Deus único e a recusa em prestar culto à divindade do imperador continuam sendo encaradas não como heresia, mas como sedição e falta de patriotismo. Filosoficamente, essa Roma politeísta desenvolve uma mentalidade muito diferente da Europa medieval que conhecemos. Sem o conceito de pecado original do mundo católico, moldado à moralidade pública, e sem o monopólio intelectual de uma igreja clerical, a sociedade romana preserva então uma relação mais ingrata, uma relação mais íntegra, embora austera, com prazeres mundanos, a filosofia clássica e a ciência materialista. Contudo, a tolerância religiosa romana tem um limite estrito: a obediência ao Estado. O panteão é flexível. Novos deuses da Germânia subjugados ou Oriente são facilmente incorporados, contanto que seus fiéis curvem a cabeça diante do altar do imperador. O monoteísmo cristão rígido e exclusivo recusa-se a essa concessão, operando como uma contracultura silenciosa e perene nas sombras do império. Roma então permanece espiritualmente antiga enquanto avança cronologicamente em direção a um futuro.
uma superpotência imensa com a mente de um filósofo estoico e o coração de um general pagão. Mas uma civilização não pode viver apenas de rituais arcaicos e conquistas militares. Conforme os séculos passam, a estabilidade interna e a falta de uma Idade Média começaram a acelerar outro processo inevitável: o avanço tecnológico. Na nossa linha do tempo, o século VIII foi o coração da chamada Idade das Trevas. A Europa Ocidental estava fraturada em pequenos reinos analfabetos, o comércio desaparecera e o feudalismo emergia como um sistema de sobrevivência, baseado na servidão, onde senhores locais controlavam pequenas propriedades isoladas e autossuficientes. Na Roma que nunca caiu, o conceito de feudalismo não existe. Sem a aristocracia militar fragmentada dos feudos, o Império Romano mantém a propriedade e a regulação das grandes extensões de terra sob um sistema centralizado de províncias. A produção agrícola não é vista como o sustento de um castelo local, mas o abastecimento de uma rede global de metrópoles. Através de uma engenharia agrária avançada, rotação de culturas planejada pelo Estado e macroaquedutos que irrigam regiões inteiras, Roma alcança uma revolução estrutural na produção de alimentos. O resultado é um nível de bem-estar social, saúde e crescimento demográfico que a Europa real só veria 1000 anos depois. Com a Europa pacificada, a Germânia integrada e os estômagos do Império cheio, a energia de Roma precisa de uma vazão. O olhar dos imperadores desvia-se então para além das fronteiras terrestres, focando no desconhecido, o Oceano Atlântico. Estamos no século VIII somente, e Roma antecipa em 700 anos a chamada Era das Navegações. Historiograficamente, o motor dessa expansão não é a busca desesperada de reinos falidos por uma nova rota de especiarias, mas a expansão calculada de uma superpotência. A ciência helenística, preservada e financiada pelas bibliotecas estatais de Alexandria e Roma, nunca foi interrompida. Os astrônomos romanos utilizam astrolábios aperfeiçoados. Os matemáticos refinam a cartografia e os engenheiros navais desenvolvem navios capazes de resistir a correntes violentas do Atlântico aberto. Para a mentalidade romana, o oceano deixa de ser um reino de monstros mitológicos e passa a ser visto como uma espécie de fronteira líquida. Se o Mediterrâneo era o Mare Nostrum, o Atlântico torna-se o próximo território a ser medido, pavimentado e tributado. Por volta do ano de 750 d.C., expedições oficiais financiados pelo erário imperial partem das costas da Península Ibérica. Eles não carregam missionários para converter povos, mas burocratas, engenheiros e topógrafos. O objetivo é claro: encontrar novas terras, novos recursos e novos povos para submeter à Pax Romana. Essa expansão precoce muda a escala de ambição humana. O mundo não se dividirá entre potências coloniais rivais. Haverá apenas o centro do mundo, Roma, e a periferia a ser integrada. Sob o comando dos generais e navegadores pagãos, as primeiras caravelas romanas cortam as águas escuras do Oceano Profundo. O encontro com o Novo Mundo é iminente, e ele ocorrerá sob a égide da Águia Imperial. A nossa linha do tempo, no ano de 1492, marca o início de um dos maiores cataclismos demográficos e culturais da história humana. A chegada dos impérios ibéricos às Américas foi impulsionada por uma febre dual: o ouro e a cruz. Sob o manto do messianismo cristão, civilizações inteiras foram desmanteladas, seus códices queimados e seus templos destruídos até a última pedra. Para os conquistadores, a cultura nativa era uma heresia a ser extirpada. Mas no século VIII da nossa linha alternativa, o desembarque romano no Novo Mundo segue uma cartilha completamente diferente.
Roma não conhece o conceito de guerra santa. Ela não busca a conversão de almas, mas a expansão de mercados, extração de tributos e manutenção da ordem. Quando as legiões e os burocratas imperiais entram em contato com as sofisticadas estruturas dos maias e, mais tarde, com os impérios Azteca e Inca, a abordagem é estritamente pragmática. Roma reconhece nesses povos o que ela mesma valoriza: hierarquia, urbanismo, engenharia e capacidade de organização social. Ao invés de um genocídio sistemático, ativa-se o velho mecanismo da Pax Romana, a submissão em troca de preservação. Os impérios originários são então transformados em províncias ultramarinas, ou estados clientes. O imperador azteca, ou Sapa Inca, não são eliminados. Eles mantêm os seus títulos, as suas elites e continuam governando localmente, desde que jurem lealdade de forma real e mútua a Roma e envie frotas anuais carregadas de prata, ouro e produtos agrícolas para o velho mundo. O politeísmo romano cria uma ponte cultural fascinante e inesperada. Para os romanos, os deuses das Américas não são demônios a serem destruídos, mas manifestações locais de forças que já conhecem. O deus azteca da guerra é associado a Marte. O deus do sol dos Incas é visto como uma versão do sol invicto. Os templos nativos permaneceram então de pé, não há fogueiras de inquisição nas praças e nem nada do tipo. Essa colonização, embora ainda baseada na assimetria de poder e na exploração econômica, é infinitamente menos violenta e destrutiva do que a linha do tempo real. As culturas americanas não são apagadas, elas se fundem. O latim torna-se uma língua da diplomacia e do comércio ultramarino, mas os idiomas nativos, como o Nahuatl e o Quechua, sobrevivem e ganham grafia baseadas no alfabeto romano. Com o tempo, o sangue se mistura, uma nova elite euro-americana emerge. Patrícios romanos nascidos no Novo Mundo, orgulhosos de seus ancestrais imperiais, mas profundamente integrados à terra americana. Roma consegue o impensável. Ela não apenas estende os seus domínios para além do oceano, mas engole e assimila um continente inteiro sem precisar queimá-lo. O mundo agora é um espelho de Roma, mas o que acontece quando uma única civilização domina um planeta por milênios? Para onde vai a humanidade quando o próprio conceito de fronteira deixa de existir? Até aqui, a história da Roma eterna parece uma marcha triunfal para o progresso, engenharia e estabilidade. Mas a historiografia nos ensina que o poder absoluto cobra um preço impiedoso na mesma moeda. Manter um império global centralizado e sem concorrentes externos não transformou o mundo em uma utopia, transformou-o em uma gigantesca panela de pressão. Ao longo dos séculos, o gigantismo de Roma torna-se então sua maior maldição. Sem a competição com outras potências globais para forçar uma eficiência, a burocracia imperial incha até se tornar um labirinto asfixiante. A semelhança de que o mundo experimentou com a União Soviética no século XX, Roma então passa a sofrer de crises de planejamento central crônicas. Uma decisão tomada por burocratas no Fórum Romano demorava meses para ser traduzida em ações nas províncias andinas ou nas florestas da Germânia, gerando gargalos econômicos, fomes localizadas e colapsos logísticos territoriais. Onde há sufocamento econômico e hipercontrole, há então insurreição. A Pax Romana, na verdade, torna-se uma guerra civil perpétua de baixa e alta intensidade. O império foi assolado por revoltas provinciais nacionalistas de povos que, mesmo séculos após a conquista, recusavam-se a ser puramente romanos. Na Germânia, guerrilhas separatistas transformaram as florestas em um Vietnã antigo. Nas Américas, dinastias nativas ricas tentaram, mais de uma vez, cortar o fluxo de tributos e declarar independência através de guerras de secessão brutais.
Para sobreviver a essas crises sem colapsar, Roma precisou então se militarizar ao extremo. O Estado romano transformou-se em uma máquina de vigilância interna pioneira. A Frumentari, a antiga polícia secreta imperial, evoluiu para uma agência de espionagem quase que onipresente, infiltrada em cada guilda de comércio, em cada fórum de catacumbas onde as minorias religiosas, como os cristãos, ainda conspiravam. A Roma que não caiu é uma civilização cansada de si mesma. Ela resiste a todas as crises econômicas, a todas as inflações galopantes e às dezenas de golpes de estados desferidos por generais ambiciosos. Ela não caiu como a URSS, mas adquiriu a mesma rigidez cinzenta. Um estado forte demais para ser derrubado, mas pesado demais para permitir qualquer verdade e liberdade. Ao olharmos para esse mundo alternativo, percebemos que a queda de Roma na nossa realidade, por mais dolorosa e caótica que tenha sido na transição para a Idade Média, funcionou como uma espécie de limpeza de terreno que permitiu o nascimento do pluralismo político, da competição científica e das liberdades individuais modernas. Nessa linha do tempo, a humanidade trocou o caos da fragmentação pela segurança de ferro de uma ordem eterna. O Império Romano não teve fim, mas a pergunta que ecoa através dos séculos nos corredores de mármores e de concreto de Roma é: a que custo? Chegamos então ao final de nossa jornada mental. Se olhássemos para as janelas dessa Roma alternativa no ano de 2026, o que veríamos? Veríamos um planeta unificado sob o mesmo manto que começou com pastores nas colinas de Lácio quase 3 milênios atrás. Uma humanidade que nunca conheceu o isolamento feudal da Idade Média, que cruzou os oceanos no século VIII, com o pragmatismo de engenheiros pagãos e que assimilou as Américas sem o fanatismo teológico dos conquistadores que conhecemos. Uma civilização onde templos a Júpiter, Marte e ao Sol invicto dividem o horizonte com centros de pesquisas tecnológicas, enquanto o cristianismo permanece como uma filosofia discreta e marginal. Mas também veríamos o mundo sob o olhar atento, severo de um Estado hiperatrofiado. Uma sociedade que trocou a imprevisibilidade da liberdade humana pela rigidez de uma ordem perpétua. Um Leviatã que sobreviveu séculos de insurreições, crises e revoltas em províncias, mas precisou de se blindar em burocracias e vigilância militar. Historiograficamente, esse exercício nos ensina que a história não é uma linha reta em direção ao progresso inevitável, mas uma colcha de tecidos rasgada por escolhas e acasos. A queda de Roma na nossa realidade foi um trauma profundo, mas também foi nas cinzas desse colapso que o mundo ocidental moderno encontrou espaço para germinar diversas nações, a competição científica, o iluminismo e conceitos modernos de direitos individuais. A Roma que nunca caiu nos deixa uma provocação incômoda. Muitas vezes desejamos que a estabilidade absoluta, a ausência de crises e a permanência de nossa instituição seja levado ao extremo. Mas, ao olharmos para o reflexo dessa superpotência eterna, percebemos que o preço da imortalidade de um império é, quase sempre, a maleabilidade da própria alma humana. Roma não caiu na nossa linha do tempo, mas ao se tornar eterna, ela permitiu que a humanidade conseguisse seguir em frente, ou aprisionou o futuro em um eterno presente de mármore e ferro. A resposta, talvez, resida no fato de que o fim das coisas é também o que permite o novo. E no grande teatro da história, até mesmo o maior dos impérios precisa, eventualmente, dar lugar a uma amanhã. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Meu nome é Léo, você está no Estudos Históricos e Filosóficos. E, gente, esse vídeo foi uma espécie de especial aqui de 3.000 inscritos do canal. Pois é, esse canal que a gente havia criado
já há alguns anos, na verdade, né? O projeto Estudos Históricos já vem aí de 6 anos. A gente cria esse canal mais ou menos uns 4 anos atrás, 2 anos atrás a gente começa a postar bastante vídeos e para. E aí, desde então, desde 2024, a gente estava aqui nesse limbo, né? Sem postar nada para vocês. E há 2 meses aproximadamente, a gente retornou com as publicações e de lá para cá, 1000 novos seguidores chegaram. Todos os vídeos pegam uma média bem razoável aí de visualização para um canal que estava praticamente encerrado, né? Então, ao vermos que chegamos a esse número de 3.000 inscritos, mesmo depois de ficar 2 anos sem postar nada, a gente decidiu fazer um vídeo um pouco diferente aí, né? Um vídeo que vai acabar, no final de contas, sendo uma espécie de especial. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu comentário, sua curtida, e talvez isso vire um quadro aqui, E Se, onde a gente pega algo que aconteceu na história e traça o caminho oposto, né? Uma espécie de brincadeira historiográfica junto com ficção científica. É bem legal, gostei de fazer esse roteiro, espero que vocês também tenham gostado de ouvir aí. Do mais é isso, até a próxima e tchau, tchau.